Alô, pessoal! Hoje o assunto é sobre algo que nem de longe eu domino, mas que fez uma grande diferença na maneira como eu olho os aquários hoje em dia. A gente vai falar sobre layout. Ai, Léo, o que é layout? Layout, pro nosso caso, vai ser a disposição e posicionamento das rochas e corais no aquário. A gente vai falar também sobre contraste de cores, para você tentar conseguir um efeito mais bacana com as cores dos seus corais no aquário. Segura aí que você já vai entender. Ué, mas montar layout não é só empilhar um monte de rochas e depois grudar os corais nelas? Então, antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara. O mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é o aquarista estar satisfeito com o seu aquário. Se o aquarista gosta de paredão de rochas, muita rocha, pouca rocha, ótimo. Quem tem que gostar do aquário é o dono. A intenção aqui é simplesmente apresentar novas ideias para que você leve em consideração na hora de fazer a sua montagem ou na hora de mudar o seu layout. Como eu tinha dito antes, eu não sei muito sobre esse assunto. Quem acompanha a história do meu aquário principal sabe que eu vivi inquieto com posicionamento de rochas e corais. Dá uma olhadinha para você ter uma ideia. Essa é a primeira montagem. Eu vou passar nas fotos para vocês verem as mudanças. Aqui eu raspei as algas calcárias do fundo. Repara na diferença visual que deu, ó. Antes, depois. Aqui eu troquei todas as minhas rochas sandbar por artificiais e já comecei a aplicar alguns conceitos que eu vou passar aqui. Olha como deu uma melhorada já. Aqui foi o ponto que eu percebi que eu queria algo mais clean. Confesso que foi um esforço homérico me desfazer de alguns corais, porque eu achava que eu precisava ter muitos corais para ter um aquário bonito. Não faça isso! Você precisa de mim! Não preciso! E aqui é o layout onde eu apliquei a maior parte do que eu vou explicar aqui. Eu posso dizer que esse layout atual está me agradando há um bom tempo. Algumas coisas não estão 100% fiéis com o que eu vou falar aqui e com certeza no futuro eu vou precisar mudar alguns posicionamentos conforme as colônias forem crescendo. Mas eu não pretendo deixar muito diferente desse esquema, porque nesse esquema eu consigo enxergar melhor as coisas que eu não enxergava antes com aquele monte de coisa. Cacete? Eu tô vendo o meu pinto! Eu tenho pinto! Eu tenho pinto! Eu tenho pinto! Mas voltando, como é um assunto que eu não domino, eu pedi pro meu amigo Léo Carvalho me ajudar com o roteiro, porque praticamente tudo que eu aprendi sobre isso foi ele que me ensinou. Você com certeza já viu aquários que parecem obras-primas. É muito provável que uma boa parte deles aplique os conceitos de layout e cores que a gente vai apresentar aqui hoje. Então vamos lá. O primeiro lance é o seguinte, é você conseguir imaginar que aquele hardscape que você montou, ele vai triplicar de tamanho. Esse é o principal argumento quando você pensa em layout. Normalmente é justamente isso que acontece, ele triplica. Para quem não é do ramo, entender o tamanho que isso tudo pode ter, né? Ai, Léo, o que é hardscape? Quando eu falar hardscape, eu vou estar me referindo à disposição e posicionamento das rochas. Então, se você quiser um layout minimalista, você precisa de muito pouca rocha. Se você quiser um layout mais cheio, você precisa de pouca rocha. Ai, como assim? Então não preciso de muita rocha? What's the worst that could happen? Se você pôr muita rocha, os corais não vão conseguir crescer. Você vai ter um aquário de mudas, eles vão crescer, se queimar, sair da água. No fim, não dá muito certo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é espaço vivo, espaço morto. Espaço vivo, espaço morto. Vivo, morto. O ideal é que o aquário tenha esses dois conceitos em equilíbrio. Metade do aquário tem que ser espaço morto, que é a parte não habitada por nada, né? O espaço vazio da água, substrato, fundo. E espaço vivo, que geralmente no aquário marinho são os corais e rochas. Então o que acontece é o seguinte, se você fizer um hardscape com metade do volume do aquário, a hora que ele estiver colonizado ele vai ficar todo tomado. Então o ideal é você montar um hardscape com 1/3 mais ou menos do volume que você queira que seja espaço vivo um dia. Ah, procura deixar o fundo do aquário limpo também, para ele contar como espaço morto. Se você deixar ele forrado com algas pink, por exemplo, ele vai acabar com a harmonia do sistema. Lembra quando eu mostrei o meu aquário agora há pouco, a diferença que deu deixar o fundo limpo? Ai, Léo, não acredito que eu não vou precisar de muita rocha. Vou te mostrar um exemplo, dá uma olhadinha nessa montagem. Viu? Olha como ficou. É mais ou menos nisso que você tem que pensar. Segunda etapa. Depois que você já tem em mente o volume que você quer para o seu layout, é hora de dar forma a esse hardscape. Existem algumas formas clássicas que ajudam no layout. Não que você não possa fazer de outra forma. Mas se você fizer de alguma dessas formas, provavelmente você vai ter um layout um pouco mais estético, mais harmonioso. Então a gente tem as formas clássicas que são em forma de triangulação, em forma de U, em forma de C, duas ilhas, vale, ponte, ilha única, paredão. Essas são as formas mais comuns que você pode fazer. Se você tentar uma forma muito diferenciada, como pirâmide invertida, rocha flutuante, a tendência é não ter uma estética muito boa, porque foge do natural, do que a gente vê no dia a dia. Fica uma coisa artificial.
A gente vê alguns aquários assim, e no momento que a gente olha, a gente até acha bonitinho, interessante, mas não tem muita harmonia. Então vai calhar que depois de um tempo você pode acabar não achando muito bacana. Então essas formas que a gente falou são as mais comuns de se fazer. Não que você não possa fazer algo diferente, mas tenta sempre seguir uma harmonia natural. A base mais larga que o cume da rocha, parte de cima mais fina, embaixo um pouco mais amplo. Tente interagir substrato com rocha, para não ficar nenhuma cavidade embaixo da rocha. Você pode cobrir isso com substrato, com coral mesmo. E por último vem a locação dos corais nos locais certos. Ah, e tem o local certo para fixar o coral agora? Claro que não existe essa de local certo. A gente tem que respeitar as condições para a sobrevivência desse coral, como iluminação, circulação, mas também tem que tentar colocar ele de forma que ele crie contraste e profundidade. Então é importante colocar próximos uns aos outros os corais que têm maior contraste. Por exemplo, o vermelho faz um maior contraste com o verde, o azul faz um maior contraste com o laranja, o roxo com o amarelo. Dá uma olhadinha nesse quadro aí. Ele é ótimo para você localizar quais são as cores mais contrastantes. Se você colocar próximo um coral vermelho de um verde, vai chamar atenção para os dois, então isso é muito interessante. Outra coisa importante é que você tem que respeitar as formas e tamanhos. Procura sempre que possível colocar os corais mais arborescentes atrás e na frente os redondos ou em domo. Ai, Léo, por quê? Porque um não vai tapar o outro e vai dar mais profundidade. Também é importante você escolher o ponto certo que você quer chamar a atenção do seu aquário. Porque os corais com cores mais intensas vão puxar o seu olhar para aquele local. Às vezes você escolhe um cantinho no aquário para colocar os corais mais coloridos. E a gente fica olhando só para aquele cantinho e o aquário acaba ficando pequeno. Então é legal você colocar esses corais em pontos estratégicos, para fazer com que nossos olhos reparem todo o aquário de forma completa. Outra coisa importante é você tentar ocupar apenas 2/3 do aquário, tanto em profundidade quanto em altura. Porque os nossos olhos ficam perdidos se você coloca corais em todos os terços do aquário. Então coloca do segundo terço para trás e de baixo para cima usa só os 2/3. Deixar um terço de espaço livre na frente e em cima vai dar um aspecto mais limpo e um direcionamento melhor dos seus olhos. Ah, Léo, mas o seu aquário tem coisa que não segue tudo que você falou. Nada do que eu falei aqui precisa ser seguido à risca. São apenas sugestões para você tentar bolar um layout mais bacana e harmonioso. Grande parte dos aquaristas não pensa nisso e sai simplesmente empilhando rochas e grudando corais. Com essas dicas você pode consertar o que está ruim e melhorar o que já é bom. Como eu disse no início, o principal objetivo do aquário é agradar o dono. Com essas sugestões você pode melhorar o seu aquário e ficar muito mais satisfeito, assim como eu fiquei com o meu. Para ilustrar melhor, vamos pegar um aquário qualquer e mostrar alguns conceitos ensinados aqui. Dá uma olhada nesse aquário. Repara na montagem como ele fica muito mais harmonioso. Olha o antes, depois. A gente basicamente reposicionou algumas coisas, aplicamos as regras dos terços e usamos um layout em forma de triangulação. Não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau. E é isso, pessoal. Embora pareça, não é um assunto muito complexo. Eu espero ter conseguido passar de um jeito fácil de ser assimilado e que você tenha gostado do vídeo. Nossa, que desempenho fabuloso. Conta pra mim aqui nos comentários se você já usou algum desses conceitos, se pretende usar e o que achou. Não esquece de curtir nossa página no Facebook, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um grande abraço, boas TPAs e até o próximo Riff Show.